Evangelho segundo João, capítulo de número 4. Você no Novo Testamento vai encontrar Mateus, Marcos, Lucas, e aí vem João 4, e a gente vai ler a partir do versículo de número 43, finalizando ali no 54. É a tua palavra que vai ser ministrada, Senhor. Precisamos da orientação do Teu Espírito, discernimento que provém do Senhor e entendimento também. Que o Senhor possa distribuir em nós a graça para a compreensão dessa palavra que é poderosa para curar, libertar, salvar, transformar mentes, corações e vidas para a glória do Teu nome. É o que rendemos graças nesse momento em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado a água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judeia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles disseram: a febre o deixou ontem a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos de sua casa. Essa foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galiléia. Até aqui, glórias a Deus. Estou lendo na Nova Versão Internacional. Então aí Jesus estava retornando para Galiléia. Ele tinha afirmado que o profeta não tinha honra na sua casa. Depois daquelas parábolas que a gente viu a respeito em João também, do que os ensinamentos de Jesus, e logo em seguida ele parte para uma cidade de Nazaré, e ali certamente as pessoas estavam incrédulas, e agora ele então segue avante para Galiléia, e ele já tinha anunciado que dificilmente algumas pessoas teriam fé suficiente para Deus operar o querer dele. Então ele chega na Galiléia, está no versículo 45, e os galileus tinham dado boas-vindas a ele, porque sabia que ele estava operando sinais, maravilhas e prodígios para onde passava. E também era a ocasião da Páscoa ali, e ele já estava naquele ambiente. E isso acontece ali no segundo momento que Jesus visita aquele local, e ele no primeiro momento tinha transformado a água em vinho. Foi no casamento, tinha faltado o vinho, e aí a Maria sinaliza para ele, e então ele opera aquele primeiro milagre de transformar a água em vinho, mostrando que Deus é um Deus que está controlando todas as coisas, e ele adentra no tempo. Então, para a gente poder fermentar suco da uva, para ele poder virar vinho, demora de 3 a 5 dias pelo menos, com intensidade de temperatura adequada, mas Deus se sobrepõe ao tempo, ele transpassa pelo tempo, e ele controla todo o tempo nosso, e também todo o tempo de todas as coisas acontecerem, e ele faz com que aquela água se transforme em vinho,
num momento instantâneo, quase impossível, ou não era possível acontecer aquilo. Então, Deus, através da pessoa de Cristo Jesus, faz com que o tempo esteja no controle dele. Mas aqui começa a ter uma aparição de que Deus também, ele opera em meio ao espaço. A gente vai perceber que no versículo de número 46, na segunda parte, vai dizer que um oficial do rei, não diz qual é a posição desse oficial, certamente estava ali sendo um oficial de Herodes, e ele estava com um filho bastante doente, mas o filho não estava na Galileia. As escrituras dizem que ele estava em Cafarnaum, que era mais ou menos uns 30 quilômetros. Era como assim, a gente está em Feira e fosse ali em São Gonçalo dos Campos. Mas quando esse oficial ouve a respeito do que Jesus estava fazendo e que ele tinha chegado na Galileia, ele vai ao encontro de Jesus, procura encontro e faz uma súplica. Ele intercede então para que Deus pudesse curar o seu filho. E esse filho estava com uma febre bastante alta, também não diz qual é a doença, mas certamente era uma doença que levaria à morte, e essa febre poderia piorar, e certamente essa doença do filho dele levaria à morte. E ele fala a respeito disso e clama a Jesus para que isso acontecesse, a cura para aquela criança que era filho desse oficial. E no 49, mas antes disso, no 48, Jesus diz assim: vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. E ainda acontece hoje, as pessoas precisam ver para crer. Ele não estava exortando o oficial, mas ele estava falando a respeito do que já tinha acontecido anteriormente na outra vila, dizendo que as pessoas não criam e por isso que ele não poderia operar os sinais que ele bem gostaria de fazer, porque Deus é um Deus bom e ele quer realizar sinais, maravilhas, e ele quer nos libertar, nos curar, transformar a nossa vida. Deus é um Deus que quer realizar coisas abençoadas para a glória e louvor do nome dele e que reflete em nós. E Jesus então fala a respeito disso. É necessário que vocês vejam então as coisas acontecendo para que vocês creiam. E na realidade Deus não está esperando a gente ver para crer. Deus quer que a gente creia para as coisas acontecerem e a gente ver depois que a gente creia. Então aqui nesse versículo 48 ele está solicitando, ele está falando para a gente não ficar esperando ver qualquer coisa para depois acreditar que Deus é poderoso para realizar. Muito pelo contrário, mas para que a gente acredite com confiança plena que Deus é poderoso para realizar muito mais daquilo que pedimos, pensamos e imaginamos. Então no versículo de número 49 a gente vê a intercessão aí do oficial pelo filho. Então nós podemos ser intercessores de outras pessoas, principalmente para aqueles que são de nossa família, e também para aqueles que Deus colocar na nossa mente e incentivar nos nossos corações, na nossa alma, a fazer intercessão por alguém que Deus quer curar, mas não somente curar, mas libertar da morte, porque essa doença aqui levaria à morte. Então Deus é um Deus que não somente cura qualquer doença, ele já não diz a doença aqui para que a gente saiba que ele é poderoso para curar qualquer uma, para libertar da morte, para fechar a sepultura, e Deus é um Deus que dá salvação através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o oficial diz assim para Jesus: Senhor. Então ele já reconhece aqui que Jesus, ele é um Senhor. Olha que esse homem era oficial do rei, e certamente ele saberia distinguir. O texto deixa claro com S, com a letra maiúscula de Senhor, que ele, apesar de ser oficial e ter um outro Senhor humano, ele reconhecia a soberania, a grandeza, o poder de Jesus Cristo. E ali nesse momento ele chama Jesus de Senhor e mostra para Jesus que, apesar de ele ser um oficial nessa terra,
que ele era um oficial naquele reinado de Herodes, que ele era um homem de cargo e dava ordem para os subordinados, estava sob a autoridade também de um rei. Ele entendia que não existia um outro rei do universo que não Cristo Jesus, o Messias. E ele diz assim para Jesus: vem antes que meu filho morra. Então aqui tem uma situação de tempo, porque ele precisava se deslocar de um local para o outro, de uma cidade ali basicamente para outra, mas também de uma intercessão para que Jesus pudesse realizar uma cura no local onde aconteceria, onde estava acontecendo aquela enfermidade. E aí nesse versículo, depois que a gente lê os outros, a gente percebe que Deus, Ele adentra nas distâncias. Ele é um Deus que está em todas as localidades, Ele é um Deus onipresente. E aí não precisa a gente estar fisicamente num local para que Deus, através da nossa vida, opere curas, sinais e maravilhas na vida das outras pessoas. A gente entende logo isso aqui. E então aquele oficial diz assim: vem comigo para que não aconteça o pior e não acabe com toda a situação que eu tinha planejado e que a nossa família estava vivendo uma expectativa de alegria e felicidade. E claro que essa criança ia morrer e ia acabar com todos os sonhos, os planejamentos daquela família, principalmente desse pai que estava intercedendo ali pelo filho. E aí nos 50 a gente percebe que Jesus responde. Bora, arruma as coisas aí que a gente vai ficar num dia de viagem, a gente vai chegar lá, eu vou impor a mão sobre ele, vou liberar uma palavra profética, a gente vai pegar o óleo da unção, esse menino vai entrar e a gente vai expulsar esses espíritos de doença e certamente quando ele cair no chão ele já vai levantar curado. Jesus disse: pode ir. Já pensou se você tivesse uma situação de crise, de bastante dificuldade, e aí Jesus chegasse para você e dissesse assim: ó, vai, porque vai acontecer exatamente como está nas Escrituras. É por isso que ele falou assim: vocês não vão acreditar e confiar em Deus se não ver os milagres e sinais acontecerem no seu meio. Porque se eu liberar só uma palavra, talvez a grande maioria não vai nem acreditar no que eu estou falando, porque não está vendo as coisas aqui. Na igreja ali do pastor Léo, a gente não vê cadeirante andando, não vê leproso ser curado, não vê pessoa ressuscitando. Eu quero ir para lá não, eu quero ir para a igreja que está acontecendo cada coisa. E aqui a palavra para você nessa hora é: pode seguir em frente, porque já aconteceu o seu milagre. Vai, pode ir, segue. O seu filho continuará vivo. A promessa continua de pé e viva para acontecer. Porque ali o filho seria aquele que ocuparia e representaria o local do pai para a família e traria sustento para os pais na velhice. E os filhos naquela época eram uma dádiva poderosa na qual todos entendiam que aquilo dali era tão importante, ter um filho era tão importante que toda a sociedade estava voltada para isso. Então os sonhos de Deus na sua vida e aquilo que Ele prometeu que vai acontecer, tenha certeza que você não precisa ver para crer. É somente guardar a palavra e confiar que Deus é poderoso para realizar
aquilo que ele falou e ministrou na sua vida. A promessa está viva, continuará valendo e se cumprirá. Pode ir, o seu filho continuará vivo. Seu sonho está vivo. Aquilo que Deus colocou na realidade como sonho na sua vida está vivo. Não morreu. Satanás quer destruir e matar todas as crianças. Você percebe que quando tem uma investida grande de Satanás é para poder acabar com as crianças. Ele sabe que ali é uma geração que pode fazer a diferença para o reino de Deus e para a glória do nome do Senhor. Mas aonde Jesus chega, ele dá vida e vida em abundância, e ele cumpre aquilo que ele falou. E aí, no versículo 50, na parte B, vai dizer que o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Então você vai voltar para a sua casa, você vai continuar nesses dias perseverando, esperançoso e com a convicção de que Deus vai realizar aquilo que Ele determinou para a glória dEle, através da sua vida e da sua família, em nome de Jesus. Então esse homem vai partir, e ele ainda estava a caminho, e os seus servos, os empregados dele, vieram ao seu encontro com a notícia de que o menino estava vivo. Quando perguntou no versículo 52 que horas o filho tinha melhorado, eles disseram: a febre o deixou ontem, às 19 horas. Está aí escrito para você 1h da tarde, mas para eles lá era 19 horas. Estava iniciando a noite. No finalzinho de todo o tempo do dia, Deus ainda opera os milagres, porque Ele é dono do tempo e do espaço. Então talvez você diga: não dá mais tempo para Deus operar. Eu quero dizer para você que o dia ainda não acabou. E quando eu falo dia, são as 24 horas que Deus nos concedeu. Enquanto houver tempo para nós vivermos, Deus pode operar os milagres para a glória dEle. Então não desista daquilo que Deus colocou no seu coração, na sua mente, para a execução do que Ele quer. Interessante que como é que ele vai sair então da Galileia para Cafarnaum, em um caminho que tinha salteadores, ladrões, de difícil percurso, pedregoso, à noite, sem lanterna, sem GPS, sem um veículo 4x4, sem equipamento de proteção e sem segurança. Ele certamente confiou na palavra de Deus e ele seguiu o caminho para poder só retornar para casa no outro dia de manhã. Foi aí que os servos dele o encontraram pela manhã e disseram para ele que a febre tinha deixado a criança e que aquele menino tinha ficado curado. Então perceba que quando ele recebeu a palavra, aquele oficial provinda de Jesus, ele acalmou o coração e descansou no Senhor, sem a necessidade de correr risco, sem prudente realizar nada com a força do braço dele, sabendo que Deus era poderoso para cumprir a palavra que foi liberada sobre a vida dele. Ele descansou ali no Senhor e certamente ele fez com que a fé fosse visível para todos que estavam ali em Cafarnaum. Então o pai constatou no versículo 53 que aquela fora exatamente a hora que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Então às vezes você chegou com alguma demanda e está perguntando para o Senhor, e Deus está te respondendo nesse versículo agora: ainda está viva a promessa.
acredite. Ainda que esteja numa situação de crise, ou que pareça que agora ela está doentia, está tudo conspirando ao contrário, e parece que todo o cenário, ele é um cenário de enfermidade. Parece que não vai ter mais jeito e é tão ruim que já está te causando situações emocionais, inclusive febre, porque vai acabar com tudo e não tem mais jeito. Se você pensou que tudo isso está acontecendo era para o fim e para a morte, eu quero te dizer que é para a glória de Deus e continua de pé aquilo que Deus prometeu para você. Creia somente, pode ir, porque está vivo o seu filho. Vivo. Não tem mais jeito. Deus já liberou a palavra, o inimigo agora já bateu até retirar. Pode fazer zoada, pode gritar, pode fazer o que quiser, porque a gente já tomou posse daquilo que Deus falou para a gente. Não adianta mais, já caiu por terra. Se a gente ficar atento com as coisas de Deus, tentou tirar a gente para a gente se dispersar daquilo que Deus liberou para nós, mas não tem jeito não. Deus já disse para a gente. E a palavra que eu quero repetir para que você não esqueça está no versículo de número 50. Jesus respondeu para você, e você às vezes perguntou para ele: eu posso ir? É para eu continuar? Vai ter solução? Tem jeito? É para permanecer? Aonde é que estão as suas promessas? Vai cumprir? E eu quero dizer para você: pode ir, continua vivo. Assim, no versículo número 53, na parte B, diz assim: assim creram ele e todos os de sua casa. Posso ouvir um glória a Deus? E a palavra que tinha sido para o oficial agora alcança toda a casa dele. Não diz quantas pessoas tinham, mas pelo menos aqui a gente entende: para ter um filho precisava de uma esposa. E quando ele fala todos, não era somente um filho, geralmente ali tinha mais de um filho, pelo menos 4 pessoas, e todos os empregados da casa, porque diz que os servos foram lá para falar com ele, que a febre tinha seguido e que a criança estava bem. Então, pelo menos meia dúzia de pessoas foram alcançadas e estavam agora vivendo a salvação, o milagre, a bênção da cura e da liberdade que há de vir. Aquele que operava sinais naquele tempo que opera nesses dias, o Yahvé Rafá, o Deus da cura, um Deus que pode todas as coisas. E ele vai encerrar dizendo: esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Então a gente percebe que Jesus, ele opera milagres através da palavra dele, basta a gente crer. Se você crê nisso, eu te convido agora a você, se puder, fechar os teus olhos, que possa ser que tenha alguém que esteja dirigindo e ouvindo. Então não feche seus olhos, meu irmão. Você está operando alguma máquina, também não feche seus olhos, mas se concentre agora no Criador, no Deus Todo-Poderoso, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para que você possa firmar a sua fé e ter certeza, convicção absoluta que o Deus que está liberando essa palavra, ele é verdadeiro e ele é fiel para cumprir aquilo que ele falou. Pode acreditar, pode continuar, pode ter esperança e perseverar. Creia, pode
tenha plena convicção que está vivo, os seus sonhos ainda tem vida nessa promessa. Não duvide, mas creia. 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 Porque aí as pessoas vão perguntar: quando foi que isso aconteceu? Aí você vai dizer: exatamente quando a palavra de Deus adentrou no meu ser. Foi naquele momento que aconteceu o milagre. Então você pode descansar no Senhor. Não precisa fazer nada com sua força, nem tomar nenhuma outra providência, mas esperar, porque Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele falou. Fica na posição e recebe a palavra que Ele liberou para você nessa hora. Se Jesus curava liberando uma palavra, e aqui está relacionado com uma doença física, Ele também é poderoso para poder curar as emoções. Quem sabe aquele oficial chegou com bastante dificuldades sentimentais, entendendo que o filho dele morreria. Não teria jeito se não houvesse uma intervenção de Deus. Mas também dentro do coração dele tinha fé, a certeza que Jesus poderia, como o Senhor, um Senhor acima do Senhor dele, o Rei sobre todos os reis, o Senhor dos senhores, poderia realizar algo que nenhum ser humano conseguiria fazer. Mas Jesus era poderoso para interceptar no tempo, para intervir nas localidades e para realizar, independente se ele estivesse presente fisicamente ou não. Então Jesus libera a palavra. E para nós hoje, a palavra é a verdade. E quando ela sai, ela não volta para o Senhor vazia. Ela vai cumprir o que apraz a vontade dele. E o que é a vontade do Senhor para mim e para você, nesse exato momento, é que vai acontecer aquilo que Ele prometeu e está como um sonho na sua vida. Deus é poderoso para trazer vida aonde não existe, aonde tudo está terminado, aonde parece que não tem mais jeito. Jesus Cristo intercepta, chega e faz toda a diferença na vida daquele que crê. E o interessante é que vai alcançar aqueles que estão conosco, próximo de nós, principalmente os nossos familiares. Todos vão crer que quem realizou foi o Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a glória, louvor, adoração para sempre. Amém. Só que a gente percebe que também existe uma cura aqui, como eu falei, emocional. E ele poderia estar ali com sentimentos, com emoções bastante difíceis. Não é fácil passar pelo vale da sombra da morte e continuar crendo que Deus é poderoso para realizar algo em nossa vida. Porém, aquele homem, ele não se comportou como aqueles que estavam na cidade vizinha, a 30 quilômetros de distância, onde Jesus mesmo falou que profeta não tinha honra, mas ele se comportou como aquele que entendeu quem era Cristo na vida dele e vivenciou o derramar da graça sobre ele, sobre a família. Isso é tremendo e maravilhoso. Então Deus é um Deus poderoso para poder restaurar as nossas emoções, alinhar todas as nossas doenças psicológicas. Ele é poderoso para poder nos dar cura em todas as áreas da nossa vida.
física, emocional, psicológica, cognitiva, financeira, pessoal, profissional, familiar, conjugal. Deus é um Deus que restaura a sorte da família. E a gente percebe isso nos últimos versículos aqui, 53. É o que a gente entende sobre esse texto. Então, se você tem alguma doença, se você está vivendo algo que seja doentio e que precisa de uma cura, eu quero te convidar nesse momento para poder a gente orar a Deus e pedir que Ele realize em nosso meio, nas nossas vidas, na nossa família, o que Ele fez naquele tempo e possa se cumprir na minha e na sua vida ainda nos dias de hoje e nesse exato momento. Queremos orar ao Senhor, clamando a Ele, intercedendo a Ele, suplicando, como aquele oficial fez, por algo ou alguém que faz parte da nossa família, aqueles que estão próximos de nós, quem sabe seja a gente mesmo. E se você também é um intercessor por alguém que você percebe que está bem próximo de você, é o momento da gente crer sem precisar ver algo estar acontecendo, mas ter a certeza que aquilo que Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Amém? Vamos orar nesse momento? Você pode, se puder.